Irmãos, quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizer da minha alegria, de poder voltar aqui, como o pastor falou, depois de alguns anos. E um ponto interessante foi que o Pierrinho, estava novinho ali naquele momento em que a gente veio, A Vivian pôde vir comigo daquela vez. Hoje não foi possível, senão a Rebequinha também já estaria aqui, Com a graça de Deus. Espero, num outro momento, a gente poder trazer. O Pierre já completou os seus 3 aninhos e a Rebequinha tem 6 meses, Então, a nossa bênção aí, esse presente de Deus para nós, E a gente agradece a oportunidade, Pastor Otoniel, bondosamente decidimos este momento, esta data, para poder estar aqui com a igreja e transmitir o meu louvor a Deus, e a minha gratidão à igreja por estarem conosco também na obra missionária no Senegal. E nós vamos ver um videozinho rápido, de alguns minutos, que tem algumas imagens sobre o trabalho lá, e assim também sendo esse momento, de vocês poderem ver um pouquinho, de como tem sido esse tempo. Depois eu posso trazer algumas informações também no andamento aqui do momento da mensagem. Então vamos acompanhar o videozinho. Agora precisamos atualizar ali, Colocar a Rebeca junto, E, irmãos, também estão conosco 2 famílias, Lá da igreja de Diadema, pessoas queridas lá, estivemos juntos lá hoje de manhã. E é uma alegria também, nos abençoaram com a carona também, E estou sendo muito bem recebido também ali na casa do irmão Flávio. O pastor até já disse que tinha uma outra família, queria também me receber. Agradeço de coração, e todo esse carinho que a gente sempre recebe também aqui nesta igreja. Irmãos, eu convido a vocês a abrirem as Bíblias. Num texto conhecido nosso, nós vamos dar uma passada, pelo livro de Jonas.
E o livro de Jonas sempre é aquele tipo, né, de uma fonte inesgotável, né? Quantas lições nós podemos aprender aqui neste livro. E antes de então começarmos praticamente, né, assim, mais diretamente a mensagem, também gostaríamos de quero aqui trazer o abraço, né, da igreja lá no Senegal, a igreja que está sendo plantada, né, pela APMT, naturalmente pela IPB e, naturalmente, claro, por vocês também como parceiros nossos neste trabalho. Então, num outro momento, né, se possível, a gente vem, quem sabe até numa escola dominical, né, podendo apresentar os ali com mais tempo, né, mais condições de ter mais informações. Mas, graças a Deus, o trabalho avança, igrejas estão nascendo, né? Os obreiros estão sendo formados, tanto evangelistas quanto futuros presbíteros que serão ordenados, pastores também. Enquanto APMT, nós já estamos olhando ali para frente, né? Daqui a alguns anos, a denominação presbiteriana plantada pela APMT sendo organizada. Então, aí está um motivo de oração, né? Estamos já nesse processo de verificação das etapas para termos o primeiro presbitério lá, né? Quando então marca o início da denominação plantada, né, pela igreja aqui do Brasil, a IPB. E também, então, junto com o trabalho de evangelização e plantação de igrejas nas aldeias, nós temos a formação dos obreiros através do seminário. Eu participo ali como diretor, um dos professores, e já temos aí uma turma em andamento, além da última que formamos também. E temos os trabalhos nas prisões. É um dado que eu gosto de compartilhar com alegria. Quando chegamos lá, Marília e eu, há 17 anos atrás, tinha das 32 prisões, apenas 19 delas tinham algum trabalho cristão acontecendo, fosse ele católico e ou evangélico. E nós, então, entendemos um objetivo. Queremos, com a graça de Deus, ver equipes em todas as prisões, trabalhando, né, semanalmente, regularmente, visitação lá, evangelização, cultos. E, irmãos, hoje, depois de 17 anos, faltam apenas 2 prisões para nós termos todas as prisões com equipes evangélicas, né? Então é uma bênção enorme a gente poder louvar a Deus, porque os detentos ali, as detentas, estão também tendo oportunidades de conhecerem sobre Jesus. Este é o trabalho, então, nas prisões. E temos também o trabalho com os meninos talibês, que são estes que apareceram aqui logo no início do videozinho. São meninos que são entregues pelos seus pais para viverem nas escolas de internato islâmicas. E então, esses meninos vivem às dezenas, lá em várias idades, né? Desde novinhos, de 3, 4 anos, até adolescentes e jovens. E eles ali têm que decorar o Alcorão, né, nas noites e nas madrugadas. Durante o dia, eles saem para fazer a mendicância, para receber valores para os seus marabus, né, que são seus líderes, professores, mestres do Alcorão. E eles sofrem situações as mais diversas, caso não tragam estes valores que são estipulados assim como cota, né, como meta diária, tanto em termos de dinheiro quanto em termos de doações de alimentos. E nós temos, então, tido a alegria, né? E quando aqui eu digo nós, né, como eu disse lá em Diadema, aqui eu também digo, né, a nós, quando eu falo, vocês juntos conosco, né, como igreja parceira, em oração, em participação financeira. Então, nós temos a casa alugada lá e, diariamente, vem em torno ali de uns 40 meninos que recebem café da manhã, cuidados de saúde, palavra, oração, e tem também momento de lazer, né? E nas quintas-feiras esse número triplica aí para pelo menos 120, 150 meninos, porque nós oferecemos então o almoço. E esses dias atrás eu estava falando com o Mamigor, que inclusive era um menino talibê, alcançado por um dos nossos trabalhos lá no Senegal. E ele é amigo do Salil também, que é um outro fruto, né, que está firme na fé e tudo mais. Então, o Mamigor, eu perguntei para ele, Mamigor, você tem notado
nestas crianças que estão indo no projeto diariamente, algum interesse maior pela fé, não é, pelo conhecimento, por Jesus. Ele falou: pastor, posso notar pelo menos em 2 meninos isso, 2 adolescentes, que têm estado assim demonstrando, eles demonstram interesse, uma sede de conhecer, eles querem vir aqui em outros momentos, perguntar. Então, vemos aí Deus agindo também em meninos que são, digamos, muito improváveis, porque eles são internos de escolas islâmicas, né? Mas Deus fazendo a obra também na vida desses meninos. E o que a gente faz é a semente, né? Lançar as sementes a cada dia, sabendo que Deus vai se utilizar dessa semente como Ele quiser, não é verdade? Nós vamos na confiança de que Deus tem nos levado a fazer este trabalho e a gente sabe que os resultados são com Ele. Então, temos esse trabalho com os meninos talibês e também outras parcerias com outros obreiros nacionais, e alguns deles nem são da nossa missão e nem da nossa igreja. Eles estão em locais mais distantes, locais mais difíceis ainda de serem alcançados, né? Locais onde não se tem conhecimento de cristãos, nem católicos, nem evangélicos. E nós sabemos que nós não vamos para estes locais lá no Senegal, mas tem, quem sabe, um obreiro da Assembleia de Deus lá, né? Tem um outro obreiro da Luterana, em outra aldeia lá distante. Então, nós entramos em contato, Deus vai nos colocando juntos, e nós fazemos, então, até campanhas, né, para que eles tenham a sua carteira de motorista. Fazemos, então, também campanhas para comprarmos motos para eles, e eles podem ir mais longe com o Evangelho. Também participando eles nas prisões, ali que estejam naquela região, e outros trabalhos mais. E nós participamos tanto nessa questão das campanhas para as motos, quanto na questão do pagamento das escolas dos filhos, as mensalidades das escolas desses filhos, desses obreiros. Nós temos ali pelo menos umas 12 famílias que estão dentro desta parte, não é, do nosso trabalho missionário lá no Senegal. Então, a gente louva a Deus pela igreja conosco, né, e alcançando também vidas através até destes outros obreiros que Deus tem colocado ao nosso lado. E tem sido um privilégio, irmãos, a gente pode resumir nesta palavra, né? Estes 17 anos de trabalho missionário lá no Senegal. Apesar dos desafios e tudo mais, mas Deus vai dando graça, né? Deus vai fazendo os milagres de provisão e a gente vai seguindo em frente. Então, deixo aqui registrado, né, o nosso louvor a Deus por vocês e a nossa gratidão a vocês, né, como igreja, por estarem conosco nesta caminhada missionária. E se Deus quiser, né, tudo confirmando, a gente volta daqui a mais ou menos um mês. Estamos terminando o período das vacinas, né? Pelo menos esses 6 meses iniciais aí, principais, da Rebequinha. E estamos, então, nos finalmente da preparação para retornarmos, com a graça de Deus, agora em abril. Creio que já acharam aí o livro de Jonas, né? E nós vamos, então, relembrar o acontecimento histórico, né? Evento mesmo, acontecido na vida deste homem, e que nos traz até a nós hoje, sempre acontecerá enquanto humanidade houver neste mundo, né? As lições tão importantes. E eu começo, irmãos, pensando em uma ilustração que eu acho muito interessante, de 2 rapazes, 2 irmãos. Esses 2 rapazes se tornaram agora herdeiros de uma grande fortuna. Isto ali na região do Oriente Médio, por ali, né? Com aquele contexto geográfico de muito deserto também, muitas dificuldades para os viajantes e tudo mais. E um deles, então, pensou: o que eu vou fazer com tal fortuna que eu herdei agora do meu pai? E ele pensou: vou construir uma grande pirâmide e colocar lá em cima a estátua, né? A minha estátua ali, o meu rosto, né? A minha esfinge.
E, irmãos, então ele fez isso. E quando as pessoas olhavam de longe, ficavam admiradas com aquela obra arquitetônica, aquele edifício, né? E então saberiam que era aquele rapaz, não é? O nome daquele rapaz estava ali gravado como sendo aquele monumento que as pessoas estariam admiradas. E outro rapaz, por sua vez, ele pensou: eu vou fazer um oásis. As pessoas viajam muito no deserto, estão cansadas, precisam ter um local de descanso, de renovação das forças, de energias e tudo mais. Então ele construiu um bonito oásis, onde as pessoas viajantes cansadas podiam ter ali um momento de refrigério. E então, irmãos, nós podemos pensar também como estes dois rapazes desta ilustração. Qual deles nós temos parecido com a nossa vida, não é? Como tem sido a nossa existência? Tem sido como um monumento, ou seja, autoembelezamento, né? A vaidade pessoal, a autopromoção, simplesmente para os próprios valores, ou, no caso aí, egoísmo, né? Autocentrado e tudo mais, ou nós pensamos como aquele segundo rapaz. Nós vamos viver para o bem do próximo. Nós vamos usar os valores que Deus tem nos dado, os recursos que Deus tem nos confiado. Nós vamos ser mordomos desses recursos, sejam eles valores financeiros, sejam eles valores de formação, né, de capacitação, de condições de trabalho profissional, seja o que for, nós vamos servir ao próximo e desejar o bem. E isso nos fala sobre identificação com os valores de Deus, isso nos fala também sobre trabalhar em prol do próximo, isso nos fala também sobre os valores que guiam a nossa vida, a nossa existência. E, irmãos, a semelhança desses homens, então nós vemos aqui o exemplo de um homem também na Bíblia, que nos deixa um legado, né? Que nos deixa ali lições. E nós podemos tirar boas lições e nós podemos aprender com os erros também deste homem chamado Jonas. E o livro de Jonas, sempre que a gente pensa nesse livro, né, nos fala de Jonas, já nos vem uma imagem à mente, né? Já nos vem a figura de um grande peixe, né? Porque realmente é algo sobrenatural, é algo que nos salta aos olhos, né? Quando a gente conhece esta história da Bíblia. E realmente foi um grande milagre de Deus. Aqui no livro de Jonas nós vamos vendo vários milagres, o Deus em ação, né? O Deus que intervém na história humana. O Deus que está em atividade para o cumprimento dos propósitos dele. E ele se utiliza dos Jonas, não é? Que estão aí nesse contexto histórico de cada situação da história do povo de Deus no Velho Testamento, da igreja, né? E agora também nós, sendo agora estes servos de Deus, chamados também para sermos bênção na vida das outras pessoas, como Jonas foi chamado, para ser bênção, mas infelizmente, né, nós vemos aí situações que devemos aprender a não sermos como ele. Mas, irmãos, nós vamos ver um muito maior milagre do que o do peixe, ao milagre da salvação de vidas, ao milagre da transformação de uma sociedade, ao milagre da intervenção de Deus mudando realidades na vida dos ninivitas. E nós podemos, então, pensar nesse texto, irmãos, sobre quem é Deus. Vamos conhecer um pouquinho mais quem é Deus e quem é o homem, quem é o ser humano, quem somos nós, diante deste Deus que nos é apresentado aqui também nas Escrituras. Inclusive, uma forma, né, de nós podermos fazer a nossa devocional diária, né? Você
tem ali algumas perguntinhas que você pode fazer para o texto, né? São ali metodologias, né, da devocional diária, até para o aprendizado de um texto, né, até pensando em hermenêutica e tal, né, a interpretação da Bíblia, mas algo muito prático, quando a gente lê o texto da Bíblia ali diariamente, né, na nossa leitura devocional, a gente perguntar: o que eu aprendo sobre Deus nesse texto? Uma outra pergunta: o que eu aprendo sobre o ser humano? Terceira pergunta: tem algum pecado aqui que me é alertado, né, para que eu não pratique? Tem alguma coisa que eu preciso pedir perdão a Deus caso eu esteja procedendo conforme essa pessoa ou em semelhança a isso? Então, são perguntas que você vai fazendo para o texto, né, e você ali vai sendo edificado também neste seu momento devocional. E nós vamos, então, fazendo essas perguntas para o texto à medida que vamos avançando. E nós vamos pensar hoje, então, irmãos, eu proponho aqui a gente pensar um pouquinho sobre esses movimentos que são registrados na vida de Jonas. Jonas é um profeta em movimento aqui, né? Várias situações acontecem na vida dele. Você e eu também estamos em movimento, né, na nossa trajetória de vida. Então vamos olhar o primeiro movimento que está ali no capítulo 1. Bem no comecinho diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O versículo 3 diz o quê? Jonas se dispôs. Olha só, um homem disposto, né? Mas, tem o mas aí, né? Mas para fugir da presença do Senhor. Então ele desce a Tarsis, né? Ali para Tarsis, tendo descido a Jope, achou, ele objetiva, ao invés de ir para Nínive, Tarsis, né, que era exatamente o oposto, geograficamente falando, e ele pega um navio que vai para Tarsis. E ele, então, diz o versículo 3 aí no finalzinho, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Observem, irmãos, o primeiro movimento desse profeta: fugir de Deus. Ele está querendo ir para longe de Deus. E é interessante, não é, irmãos? Como se isso fosse possível. E nos deixa muito perplexo, né? Assim, como que um homem que era um profeta de Deus, né? É bem clara aqui a identificação de Jonas como um profeta, ou seja, alguém que era assim, que se esperava que fosse, né? Se espera que fosse uma pessoa madura. Uma pessoa madura, tanto em idade, digamos assim, não era mais uma criança, né? Não era mais uma pessoa infantil ali, ainda, né, por ser formada, o seu conhecimento de mundo, etc. Mas era uma pessoa já madura até em termos de idade, mas principalmente ele sendo profeta, entende-se que ele era uma pessoa madura espiritualmente. Ele sabia quem era Deus, ele teve um chamado de Deus, ele já teve experiências com Deus, mas ele se permite, não é, entrar nesta imaturidade, uma infantilidade espiritual terrível desse homem, achando que ele podia fugir de Deus, o onipresente, né? Aquele que está em todo lugar, que conhece tudo, conhece até o futuro. Nós, por cima, podemos ter uma ideia do presente, né? Deus sabe tudo que está em volta, tudo que está relacionado com cada situação que nós estamos vivendo, e por isso nós temos que ter confiança nele, porque ele pode estar nos livrando em nos dizer não à nossa oração, né? A confiança vai nesse aspecto também. Senhor, obrigado pelo não, porque esse não é para o meu bem, né? É um pedido que o Senhor está me negando, mas é para o meu bem. Hoje eu tenho essa experiência ali com o Pierrinho, né? Quantas coisas que ele fica ali me questionando, né? Não, papai, tem que ser assim, não sei o quê. E eu fico pensando, puxa, agora eu entendo mais essa questão da nossa relação com Deus, o nosso Pai, né? Quantas vezes a gente está, não, Senhor, o Senhor está, como se ele dissesse, o Senhor está errado, né? Eu sei mais que o Senhor.
Mas, irmãos, é o momento, né, em que muitas vezes nós caímos nesta infantilidade espiritual. Foi assim também com Adão no Jardim do Éden. Né? Tentou se esconder de Deus ali, ele e Eva. Mas Deus faz aquela pergunta retórica: onde estás, Adão? Né? É como se agora vem também Deus para Jonas: onde você está? Né? Deus dá uma olhadinha. Mas é claro, Deus sabia que ele estava ali. Assim também com Elias. Onde você está, Elias? O que fazes aqui nesta caverna? Né? Então, Deus, com essas perguntas retóricas, tratando com a gente, né? Em certos momentos de infantilidade. Né? Pode ser chamado como carnalidade também ali em Coríntios. Mas o fato é, irmãos, que Jonas ele nos leva a pensar aqui em algo a não se fazer, não é verdade? A primeira lição que a gente aprende com ele é não fazer, não seguir este profeta de Deus, nesta atitude dele de rebeldia, de desobediência, de fuga, né? De tentativa de fuga de Deus. Ele tentando, então, né? Fugir para longe de Deus. Mas lá vem o Senhor Deus criativo, né? O Senhor Deus como que quase irônico, né? Jonas estava lá tranquilo, no navio, dormindo. Daí Deus fala: vamos movimentar um pouquinho isso aqui, né? E aí Deus permite a tempestade, né? E aquilo começa a trazer problemas, situação difícil, crise, né? Confusão. Deus começa a movimentar a vida dele ali e, finalmente, nós sabemos aí os detalhes, né? Jonas é lançado ao mar. Irmãos, nós vemos então o Deus dos milagres mandando a tempestade, né? O Deus dos milagres também, depois que Jonas é lançado ao mar, vem a bonança. Então, mais um milagre de Deus. O Deus dos milagres providenciando o grande peixe para engolir a Jonas, para salvá-lo da morte iminente. Uma solução que só Deus poderia pensar, né? Mas Deus se utiliza da sua criação para o cumprimento dos seus propósitos. Então, nós vemos aí esse resuminho do capítulo 1 de Jonas, né? Terminando no versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, o homem que tentou se esconder de Deus, de fugir de Deus, né? Agora ele está lá numa situação muito complicada, né? Difícil, mas, ao mesmo tempo, da misericórdia de Deus. Né? Deus poderia muito bem ter aniquilado Jonas ali, a história seria outra. Deus poderia ter levantado uma outra pessoa para cumprir o seu propósito em relação a Nínive, mas nós vemos ali Jonas ainda sendo alvo da graça de Deus também. E chegamos no capítulo 2, irmãos, e ali no versículo 1, então Jonas, do ventre do peixe, ele fez o quê? Orou ao Senhor, seu Deus. Observem, Deus continuava sendo o seu Deus, né? Ele continuava sendo servo do Senhor, mas ele estava tendo ali um momento, né, de disciplina de Deus, né, de ser trazido de volta ao juízo. Né? Lembra a gente aí, Lucas 15, a parábola lá, não é? Daquele pai, né, com seus filhos, aquele pai pródigo de amor, né? Aquele filho rebelde, aquele filho desrespeitoso, aquele filho que sai de casa, mas lá no chiqueiro ele cai em si. O que eu estou fazendo aqui, longe do meu pai? Né? Até os funcionários lá, os trabalhadores, eles têm uma vida muito melhor que a minha. Eu vou voltar, vou me humilhar. Então, Jonas aqui também tem essa oportunidade de cair em si. Já se passa um tempo lá que ele está no peixe, quem sabe ele está remoendo essa situação, quem sabe ele está resistindo, né, ao que ele tinha que fazer, que não tinha outra opção. E ele se lembra, então, de Deus, né, e ele ora a Deus. Aqui nós vemos, então, algo a aprender com Jonas. Mesmo que seja uma situação de disciplina de Deus, uma situação de permissão de Deus para corrigir um curso errado na nossa vida, mas nós temos uma solução sempre, é o arrependimento, né? É o retorno, é a busca do Pai, é a utilização desse recurso maravilhoso, irmãos, que nós temos tão disponível a nós,
A oração. A oração. É falarmos com Deus. Hoje ainda falava um pouquinho sobre isso lá também na igreja, irmãos, e é lembrarmos, né, que Deus está presente. E o momento em que você começa a falar com Ele, seja na sua mente, seja utilizando seus lábios, você pode estar dirigindo o carro, você pode estar fazendo algum trabalho e que te permita começar a conversar com o Senhor. Ali você está em oração. A oração é simplesmente você tomar consciência da presença de Deus, de que Ele te escuta, e seja em qualquer situação, seja na alegria, seja na dificuldade, seja na saúde, na doença, em qualquer lugar, seja você estar em paz com Deus, em alegria, seja você estar, quem sabe, naquele momento de Davi, né? Sem a alegria da salvação. Davi ainda estava salvo, Jonas ainda era um servo de Deus, mas ele estava, Davi, sem a alegria da salvação. E ali, então, Davi se aproxima de Deus, né? Jonas também faz isso aqui, e nós aprendemos com este profeta. Agora, Jonas correndo em direção a Deus. Jonas correndo para Deus. Primeiramente, nós vemos Jonas correndo de Deus, para longe de Deus, e agora ele vai correndo para Deus. E ele nos mostra, então, qual é a melhor direção a seguir. É Deus. Vamos buscar ao Senhor. Vamos usufruir da presença dEle. Vamos sempre sermos beneficiados pelos recursos que a oração nos traz. Creio que os irmãos já tiveram experiências assim, né? Momentos difíceis, momentos que parece ali que as nuvens escuras estão instaladas, não é? Quem sabe momentos que a gente não sabe o que fazer, quem sabe até uma crise conjugal, um problema ali do casal, quem sabe com os filhos, quem sabe alguma situação até na igreja, mas a gente fala, vamos orar juntos, vamos orar juntos. Cada um faz a sua oração e ali a gente vai orando, irmãos, e a situação muda. E quando a gente ora, então, a ação do Espírito Santo também já acontece, né? Eu costumo dizer que é bom a gente ter uma folha em branco com uma caneta ali disponível. E quantas vezes acontece isso? Eu tenho que parar aqui agora a oração, preciso anotar isso, né? É como se Deus vai dando já agora diretrizes, direções, quais os passos a serem dados em relação àquela situação. E creio que foi isso também, né, que aconteceu aqui com Jonas. Este homem que agora está correndo em direção a Deus, ele está dando um bom exemplo, Deus direciona, né? Deus recebe a sua oração. Jonas lhe fala, olha, contigo está a salvação, né? No versículo 9, é uma declaração de Jonas muito importante ali no versículo 9, no finalzinho, mas podemos ler todo o versículo, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Ou seja, eu ainda vou sair do ventre desse peixe aqui. Estou agora renovado nas minhas esperanças. Agora tenho aí uma possibilidade. Na oração aí, encontrei essa paz. Eu estou renovado. E agora eu posso até dizer, né? Olha, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Eu vou estar novamente, né, onde o povo de Deus se reúne, e ali, com gratidão, eu vou te prestar culto. Né? Ali o sacrifício no Antigo Testamento era esse sentido de culto, de estar na igreja, de valorizar a presença de Deus, de adoração, junto com os demais. E ele diz ainda mais, o que votei, pagarei. Ou seja, vou procurar ser mais fiel agora. Depois desta experiência difícil, né, que o Senhor me permitiu estar passando aqui, mas o que eu votei, pagarei. Ou seja, eu vou cumprir os meus votos de profeta, os meus votos de servo do Senhor. E ainda diz mais, ao Senhor pertence a salvação. Senhor, eu entendo isso. Eu entendo e me rendo a isso. O Senhor me salvou da morte iminente, né? O Senhor me salvou preparando este grande peixe, e eu sei que ao Senhor também pertence a salvação dos ninivitas. Então, Senhor, agora
eu estou nas tuas mãos, né? Poderíamos imaginar uma oração de Jonas assim, e daí nós chegamos no capítulo 3, né, irmãos? O que diz lá no comecinho? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo... antes disso, né, no final do capítulo 2, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Mais um milagre, né? Aqui é um livro de milagres, um atrás do outro, né? Ali, então, o peixe é direcionado por Deus agora. Deus fala claramente ao peixe, né? E o peixe cumpre a ordem de Deus e libera Jonas, né, na praia. E aí chegamos, então, no capítulo 3, novamente a palavra de Deus a Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E no versículo 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Irmãos, agora nós vemos um homem andando com Deus, né? Ele tentou fugir de Deus, não deu certo, né? Tomou uma atitude correta, voltou-se para Deus, e agora nós aprendemos uma terceira lição com Jonas. Vamos andar com o Senhor. É melhor, né? E agora, então, é isso que ele faz, né? Ele se levantou, foi a Nínive e pregou a palavra de Deus. Versículo 4, começou Jonas a percorrer a cidade, pregava, né? E os ninivitas creram em Deus. Está no versículo 5. E eles apregoaram jejum, né? Vestindo-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Irmãos, o grande milagre está aqui, né? Outros milagres aconteceram, são também muito extraordinários, claro, mas, irmãos, aqui nós vemos o Deus que cumpre os seus propósitos. O Deus que olha com graça para os ninivitas. O Deus que luta, né, que vai contra, que não aceita as desculpas humanas, as tentativas de fuga, né, as justificativas. É aquele Deus que trabalhou com Moisés, nos argumentos de Moisés, né? Não, manda outro. Não, Deus cumpre os propósitos através de Moisés. E Deus quer também cumprir os propósitos dele, né, através de você e de mim. E se Deus nos dirige, o melhor que devemos fazer, claro, é dizermos sim, Senhor, né? Porque alguém já disse que é até incoerente você dizer não, Senhor. Ou seja, se ele é Senhor, como que você está dizendo não à vontade dele? Então, naturalmente, para o nosso bem, né, nós dizemos sim, Senhor. Até algumas vezes as pessoas dizem, pastor, mas vocês estarem lá no Senegal, né, longe da família, longe da convivência com a igreja aqui no Brasil, a sua cultura, né, seu povo, e você ir para uma terra diferente, né, outros costumes, outra realidade, até aspectos geográficos e tudo mais, linguísticos, culturais. É muita coragem, né, pastor? Ter que deixar tudo e ir para lá. E a gente costuma dizer, irmãos, mais coragem seria nós ficarmos, se Deus quer que nós estejamos lá. Aí seria muita coragem mesmo, né? Afrontar a vontade de Deus, que Ele quer que estejamos lá, e nós tentarmos resistir a isso. Nós estaríamos insatisfeitos, né? Nós estaríamos, quem sabe, improdutivos. Nós estaríamos sem a satisfação de estarmos fazendo o que Deus nos direciona a fazer. Então, nós vemos aqui, irmãos, na vida deste homem, né, esse profeta, um aprendizado que ele nos dá agora. Vou seguir ao Senhor, vou cumprir a sua vontade. Jonas está agora andando junto com o Senhor nos propósitos dele. Ele cumpre, né, então, aquela pregação, acontece esse maior milagre, né, esse maior avivamento da história, porque avivamento é isso, é resultando em conversões de vidas, né? Então, quando Deus age através de nós, pela sua graça, né, como instrumentos, nós somos dele, mas nunca a glória nossa. Deus é que é glorificado através de vidas que são salvas, vidas que são trazidas para, juntas conosco, louvarem ao Senhor, glorificarem o nome dele. Então nós vemos aí Deus nos dirigindo a fazer o que é melhor,
obedecermos e estarmos na vontade dele. E vamos terminando, irmãos, aí chegando no 4º capítulo, né? Um capítulo também conhecido nosso, muito interessante. O profeta, a gente esperaria, né, uma reação ali de explosão de alegria, né? O profeta mais bem-sucedido, né, no seu ministério, que é registrado na Bíblia. O profeta que pôde ver ali aquela mensagem dele produzir aquele fruto maravilhoso de arrependimento, de contrição, não é? de quebrantamento. Mas não é isso que acontece ali no versículo 1, né, do capítulo 4, né, irmãos? O que diz ali no capítulo 4? Com isso, desgostou-se Jonas e ficou o quê? Extremamente irado, né? Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Irmãos, aquele homem caiu o seu semblante, né? Ele estava decepcionado, ele estava agora frustrado. É como se ele falasse: não, eu tive que transmitir essa mensagem, mas o que eu queria era a destruição mesmo desse pessoal, desses inimigos de Deus, do povo de Deus, né? Quem sabe ele estivesse pensando ali nos salmos imprecatórios, né? Aqueles salmos assim: Senhor, destrói, não é? Joga as criancinhas, tomara que alguém pegue as criancinhas desses inimigos e jogue nas pedras, né? Então, quem sabe Jonas estava com essa visão. E, por um lado, é uma visão que acontecia assim, né, no Velho Testamento. Está aí a explicação, inclusive, né, desses salmos chamados imprecatórios, porque havia ali um sentimento de povos que estavam contrários ao povo de Deus, e, sendo contrários ao povo de Deus, estavam contrários ao próprio Deus. Então, era uma guerra santa, né, esse entendimento ali que acontecia. Mas, irmãos, o mesmo Deus que é justo, né, que também toma ações assim, mas é o Deus também da graça. E por isso que nós temos que estar em sintonia com Ele, se Ele está agindo em graça com alguém, se Ele está nos direcionando a sermos canais, né, desta bênção dEle para as pessoas. E Jonas, então, ele nos mostra aqui uma reação de alguém que não estava em sintonia com o Senhor. E aqui nós vemos o profeta indo em oposição a Deus, né? Indo em direção contrária à vontade do Senhor. Alguém que tentou fugir, né? Alguém que voltou-se ao Senhor, alguém que andou com o Senhor, mas agora o último capítulo da história dele registra este homem estando em oposição a Deus, em direção contrária a Deus. E nós aprendemos, então, com Jonas a não fazermos isso, né? Porque isto, com certeza, traz prejuízo, primeiramente para nós, porque mostra, inclusive, a nossa imaturidade. Deus querendo se utilizar de nós para que vidas sejam abençoadas, mas nós estamos em resistência a isso. E, quem sabe, seja uma questão de orgulho, né? Orgulho nacional, patriótico, ali no caso de Jonas, né? Israel com a Síria. Quem sabe seja até um orgulho espiritual. Não, essa pessoa, como que vai se um dia pensar que ela será uma crente entre nós, né? E daí nós pensamos nesses improváveis, nessas pessoas que são como que caricaturas humanas, né? Por aí, pessoas lançadas nas sarjetas, pessoas com vida promíscua, terrível, e nós até pensamos: não, nem vale a pena eu tentar falar qualquer coisa para essas pessoas. Mas se Deus te coloca a visão, o desejo no coração, então, mesmo em resistência, quem sabe é você mesmo, né? Mas pela obediência, para que Deus, você cumpra a vontade dele, então você se dispõe para ser instrumento de Deus. Mas aqui está alguém que continua, né? Mesmo que Deus venha a ele, o questione, não é? Jonas ali, ele se põe em cima daquele monte, né? E daí ele quer ver a destruição, mas Deus vem de novo dialogar com ele, né? Vamos arrazoar, como se diz, tem essa palavra também no Velho Testamento. Vamos aí, vamos trabalhar esse assunto. E Deus permite aquela plantinha, né, irmãos, que cresce e dá uma sombra gostosa para Jonas. É o Deus dos milagres, né? Se utiliza
utilizando das pequenas coisas, né? E ali aquela plantinha, Jonas está satisfeito, né, com aquilo. Mas no dia seguinte Deus permite de novo um outro milagre acontece, um vermezinho, né? Jonas nem vê direito o verme, quem sabe ali na raiz, mas aquela plantinha se seca. E Jonas de novo, desgostoso. É melhor morrer do que viver, né? E coisas pequenas que Deus permite, mas também Deus pode tirar na nossa vida, quem sabe algum conforto, né? Algum valor, alguma coisa, e a gente precisa mudar em alguma situação, alguma necessidade acontece. Mas, irmãos, Deus vem e questiona, e termina o livro com esse questionamento. Olha, você ficou com dó, né, dessa planta, você ficou bravo por causa dessa planta que nasceu e cresceu e morreu, você não fez nada para trabalhar isso, e você não tem misericórdia, você não tem piedade de tantas e tantas, né, mais de 100 mil pessoas que estão aí, que não sabem discernir entre o lado direito e esquerdo, estão aí totalmente na ignorância, né, estão indo aí longe de mim, longe da minha vontade. E, irmãos, a visão de Jonas, então, aqui nos transparece, né? Tão limitada, né? Uma pessoa assim tão ensimesmada, né? Nesse neologismo aí, uma pessoa que só pensa em si, no seu conforto, né? Nos seus valores, nas suas concepções ideológicas, uma pessoa que não se importa com o próximo. E Deus, então, deixa esse questionamento para Jonas: o teu valor em relação ao meu, com relação aos perdidos. Como tem sido, né? Também para nós a pergunta hoje, como temos sido aí esses Jonas, né? No decorrer da nossa história. Nós estamos em qual momento, né, da vida de Jonas? Será que há alguém entre nós que está fugindo, né? Quem sabe tentando se esconder de Deus, alguma situação de pecado até mesmo, né? Quem sabe alguém está entendendo o arrependimento necessário, se voltando para Deus, que é a melhor coisa a se fazer. E aí nós vemos que o melhor, claro, é estarmos com Deus nos seus propósitos, e sem questioná-lo, né? E sim louvando-o, porque Ele também alcança outros pecadores, assim como Ele nos alcançou. A diferença entre os outros e nós é uma palavrinha de 5 letras. E uma vez eu falei isso, a pessoa falou, é Jesus. Realmente, também, né? É Jesus, é a diferença. Mas também podemos pôr uma outra palavrinha aí, é graça. É a graça de Deus. A graça que se manifestou a nós, que nos alcançou. É isso que é a diferença entre nós e o pior pecador deste mundo, né? A pessoa mais asquerosa, repelida pelos nossos valores que nós temos e tudo mais, a pessoa que a gente pode jogar no inferno diretamente, assim, né, ao pensar sobre ela. Mas é a graça, é a única diferença entre essa pessoa e nós, ou entre nós e ela. E, irmãos, nós podemos então pensar também qual o valor que nós estamos dando, né? Nós valorizamos mais os porcos, que os demônios foram lançados neles, né? E eles se, entre aspas, suicidaram, né? Naquele mar lá, naquela situação em que Jesus liberta aquele homem. Nós estamos dando mais valor às coisas materiais, ou aquele homem que agora está liberto, né, em perfeito juízo, né, está ali dizendo que quer ser um dos seguidores de Cristo, até acompanhá-lo por onde Jesus for. E nós temos também a lembrança da parábola da vinha, os trabalhadores na vinha, o proprietário que sai logo cedo, né, para procurar os trabalhadores. E ele, então, combina ali o pagamento, né, que iria dar durante o dia. E durante o dia ele traz mais trabalhadores. E os primeiros que foram contratados depois questionam o que o proprietário decide, né, como pagamento. O mesmo valor para nós, que trabalhamos o dia todo, do que para essas pessoas que trabalham algumas horas da tarde. Mas ali, irmãos, não era questão de mérito, não é, das pessoas que trabalharam, mas era questão da graça daquele homem, o proprietário da vinha, manifestando misericórdia, manifestando graça, porque todos igualmente, fossem aqueles mais cedo, né, que foram contratados, quanto os mais tarde, eles tinham algo em comum: a necessidade de sustento, a necessidade de terem
necessidades mais básicas, né, supridas, e isso seria através do trabalho, através da renda. Isso também é uma lição para nós, né? Como estamos nós, os mais antigos, na igreja, em relação aos mais novos, né? Será que nós temos entendido também a graça de Deus, que não é questão de mérito, né? Não, eu porque já estou mais tempo e tal. Não, nós somos todos reunidos aqui por Deus nos seus propósitos de salvação. Nós temos um chamado, irmãos, nós temos uma direção de Deus, assim como Jonas teve, né? Nós temos também ninivitas a serem alcançados por nós com a mensagem maravilhosa de salvação em Cristo. Como estamos nós, né? Como estamos na nossa caminhada enquanto Jonas nestes dias, né? Nesse tempo da nossa história. Fica a reflexão. Nós não sabemos como seria o 5º capítulo, né, pastor? Assim, se a história continuasse, depois continuasse a ser registrada, né, naquela situação de Jonas. Como seria o 5º capítulo? Mas a pergunta é para nós. Como é o nosso 5º capítulo? Né? Como é a nossa trajetória em relação às direções de Deus para que sejamos bênçãos aos ninivitas do nosso tempo? Vamos fechar os olhos em oração, irmãos. Pai, nós queremos te agradecer por este momento, por esta oportunidade de meditarmos na tua palavra. Te louvamos, Deus, porque o Senhor teve graça para com os ninivitas. E te louvamos porque, apesar de Jonas, o Senhor cumpriu os seus propósitos para com eles. E, Deus, obrigado pela graça também para conosco. Obrigado por Jesus, que é o profeta perfeito, é o Jonas perfeito. É o Jonas que não teve problema de sintonia com a vontade do Pai. É o Jesus que se entregou em amor à sua missão. É o Senhor Jesus que veio e pagou o preço para que nós, ninivitas, possamos hoje estar com o Senhor, perdoados, justificados, com a certeza de vida eterna. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo teu amor por nós. E, Pai, se o Senhor tem planos de nos utilizar, a cada um de nós estamos aqui nesta noite, para o cumprimento dos seus propósitos também, em relação a pessoas que são alvos da tua graça. Conduz-nos claramente, possamos discernir a tua voz e possamos ter a atitude correta da obediência, de estarmos juntos com o Senhor nos teus valores. Direciona-nos nisso, Pai. E nós precisamos, tantas vezes precisamos, que o Senhor utilize a força do Senhor intervindo em nossa existência, para nós não estarmos em desobediência, mas que nós sejamos encontrados fiéis à tua vontade. Oramos assim, em nome do nosso amado Salvador Jesus. Amém. Amém.